Boa noite a todos. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite. E o Senhor nos dá duas alternativas e nós escolhemos a vida ou a morte, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio e cada um de nós podemos escolher aquilo que queremos seguir. E hoje o Senhor vem falar conosco. Qual decisão devemos tomar? Então vamos estar nesta noite pedindo o Espírito Santo para que Ele venha nos encher da Tua presença, para nós compreendermos o que esta palavra quer falar ao nosso coração, o que esta palavra quer nos dizer. Então vamos, nesta noite, pedir ao Senhor Jesus que Ele envie Teu Espírito Santo para nos orientar, para falar conosco nesta noite. Então vamos apresentar este momento de leitura ao Senhor e crendo que Ele irá falar conosco. Então vamos apresentar diante de Deus a leitura da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho nesta noite, Pai, te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, trazendo uma palavra, Pai, ao nosso coração, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai, grandiosamente conosco, Pai, nos livrando, nos libertando, Pai, nos curando, Pai. Pai, que esta palavra, Pai, venha abrir o nosso entendimento, Pai. Que esta palavra venha abrir, Pai, o nosso coração, Pai, para ouvirmos a voz do Senhor, Pai. Pai, eu creio que nesta noite, Pai, o Senhor irá falar tremendamente conosco, Pai. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, Pai, e esteja com cada um dos Teus filhos, Pai, falando grandiosamente, Pai, aos nossos corações, Pai. Pai, que eu venha ser boca de Deus, Pai, para estar levando uma palavra, Pai, ao coração daqueles que precisam, Pai, aqueles que o Senhor quer falar nesta noite, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, fala conosco, Pai, nesta noite, Pai, grandiosamente através da Tua palavra, Pai, que esta palavra venha servir, Pai, para a edificação da nossa vida, Pai. Então vem, Espírito Santo de Deus, e encha-nos, Pai, da Tua presença, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, para estar ouvindo a voz do Senhor, Pai. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Então vamos estar atentos o que a palavra quer nos dizer nesta noite. E hoje a palavra do Senhor está em Deuteronômio 30, versículos 15 ao 20, onde o Senhor nos fala sobre a vida ou a morte. Nós temos a decisão de escolher o que cada um de nós escolhemos, a vida ou a morte. E a palavra, até nisso, ela nos orienta, a decisão de escolher a vida ou a morte. Então vamos estar dando início à leitura, crendo que o Senhor irá falar contigo. A vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames, ó Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém,
Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Hoje o Senhor vem nos falar de uma palavra, de uma decisão que o Senhor colocou na nossa mão e cabe a mim e a você escolher. Se nós escolhemos a vida ou a morte, se escolhemos o bem ou o mal. E se nós formos olhar pela lógica, o que? Nós queremos escolher o bem e a vida. Nós não queremos escolher nem a morte nem a maldição. Mas só que neste processo, nós temos uma instrução do Senhor para nós podermos estar sendo instruídos por Ele. E o que Ele fala? Se guardares os mandamentos. É a primeira instrução do Senhor. E o que é que se relaciona ao primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o Senhor nos instrui que se nós amamos a Ele de todo o coração, de todo entendimento, então nós podemos crer que há bênçãos e há vida na nossa vida. Há longevidade, ou seja, há um tempo de muitas bênçãos. O Senhor nos permite viver muitos anos nesta terra. Mas o que? Nós temos que obedecer os mandamentos que hoje Ele nos ordena. E Ele ainda fala que ames ao Senhor e andes nos seus caminhos. Ou seja, para nós adquirirmos a bênção e a vida, nós temos que obedecer os mandamentos, temos que estar nos caminhos do Senhor, guardar os mandamentos. Nós temos que os seus estatutos, guardar os estatutos de Deus, os seus juízos. Aí o Senhor fala: viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Aí aqui o Senhor nos fala que se nós obedecermos os mandamentos, se acompanharmos o que a palavra nos fala, não há terra que há maldição. Nós podemos chegar numa terra onde há um deserto. Mas o que? Se nós obedecermos a Deus, aquele deserto se torna em grandes campos verdes. Por quê? Porque a mão de Deus está conosco. E nós escolhemos a melhor parte, que é obedecer a Deus. E aí Ele abençoará. Então, nós podemos, muitas das vezes, chegar em locais que nós não sentimos bem. Nós sentimos muitas batalhas, muitas coisas. Mas o que?
aqui o Senhor nos fala que se nós obedecermos a Ele, tudo isso Ele está tirando, está livrando. A exemplo da terra, aqui Ele nos fala: abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Ou seja, aquela terra que o Senhor irá nos entregar nas nossas mãos, aquela terra o Senhor está abençoando. E o Senhor está quebrando toda maldição, seja hereditária, tudo aquilo que foi feito sobre aquela terra. Seja feitiço, seja macumba, seja quaisquer coisa fores. O Senhor está quebrando. Por quê? Porque nós decidimos obedecer os mandamentos, as leis e os estatutos do Senhor. E aí nada pode nos prejudicar. Teremos aflições? Teremos, porque a própria palavra nos fala que no mundo nós teremos aflições. Mas o que? Quando nós aceitamos o Senhor, em todas elas o Senhor está conosco. E aqui nós vemos que hoje Ele pôs na nossa mão a decisão, a vida ou a morte, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E o que? O que nos traz a morte? É o inimigo. Porque o Senhor nos dá liberdade. O Senhor não entra de qualquer jeito na nossa vida. Mas o inimigo, ele entra de qualquer jeito na nossa vida. E onde o inimigo entra, ele destrói. Ele joga todo mundo pro chão. Por quê? Porque a vontade do inimigo é matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer nas nossas vidas é só isso. Agora o Senhor não. O Senhor quer nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor quer nos dar alegria, quer nos dar bênção, prosperidade, quer nos dar uma casa repleta de alegria. Por quê? Que o Senhor nos fala através da tua palavra hoje, que há para nós uma decisão. E hoje o Senhor te convida nesta decisão. Você tem o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte. Cabe a você, porque o Senhor não vai fazer nada contra a tua vontade. O inimigo sim, o inimigo faz muitas das vezes as coisas que nós não queremos. Usa pessoas para nos destruir. Usa pessoa para nos defamar, para nos maltratar. Mas o Senhor não. O Senhor tem muitas bênçãos e muitas vitórias para mim e para a tua vida. E eu creio que quando o Senhor entra na tua vida, tudo é restaurado, tudo é renovado. Porque tudo aquilo que diante dos olhos humanos parecia impossível, mas o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda a nossa vida. O Senhor escreve uma nova história para mim e para você. E aqui hoje Ele nos fala que Ele nos deu esta decisão. E cabe a nós escolher. O Senhor não nos obriga a escolher. Mas o que? É a lei da semeadura. Tudo que plantamos, nós colhemos. E assim é a palavra do Senhor hoje para nós. Se nós escolhermos viver no mundo, fora da palavra, porque o mundo hoje já é do maligno. Se nós vivermos neste mundo, esquecendo de Deus, que o Senhor fala que nós estamos escolhendo a morte, escolhendo a maldição. E isso nos derrota, isso nos joga no chão. Mas se nós obedecermos ao Senhor, ouvir os mandamentos dEle, e o primeiro que Ele nos pede para nós nesta noite, que Ele fala aqui, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Oh, aleluias, glórias a Deus, exaltado é o nome de Jesus. Eu creio que Jesus está falando conosco hoje, porque até a própria palavra nos diz: vê
que proponho hoje. Ou seja, hoje o Senhor está te dando uma chance. Hoje o Senhor está mudando a tua vida. Basta creres que o Senhor muda a tua vida. O Senhor te sara todas as feridas. O Senhor te cura, te liberta, te restaura. Ele escreve uma nova história para você. Porque hoje, quando no início da noite eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, traga uma palavra, onde eu estar fazendo esta live, para que ela venha falar com pessoas, não o que elas precisam, mas o recado que o Senhor quer levar até elas. E eu creio, e o Senhor me deu esta palavra hoje, que é um tempo de decisão. Não se importa o que você passou, o que você está passando, seja a vida de pecado, seja o que foi. Mas se hoje você se entregar a sua vida para Jesus, o Senhor joga tudo isso no mar do esquecimento e começa a escrever uma nova história para a tua vida. E esta nova história que Ele estará escrevendo será com a caneta de Deus, não com a caneta de mãos humanas. Porque nós humanos, muitas das vezes, podemos errar na escrita, mas o Senhor não erra. O Senhor não deixa uma vírgula, não deixa um ponto. O Senhor não deixa nada. Ele escreve conforme a vontade dEle. E hoje Ele nos chama para poder estar escrevendo uma nova história para mim e para você. E eu creio que esta palavra que o Senhor está falando conosco hoje, porque eu pedi a Deus, falei, Deus, mande uma palavra para hoje. E Ele me deu aqui a palavra, até a própria palavra nos diz, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, o Senhor não obriga. Mas hoje o Senhor te promete, se você decidir a guardares o mandamento, Ele ainda fala aqui no versículo 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Olha que palavra gloriosa para mim e para a tua vida. O que? Às vezes nós pensamos que já é o fim. Nós pensamos que não conseguimos. Seja diante da medicina, seja das batalhas espirituais que temos visto todos os dias. Mas o que? O Senhor hoje nos dá restauração, nos dá restituição. Hoje Ele te cura, hoje Ele te livra, te liberta. Hoje Ele repreende toda enfermidade. Mas o que? Só depende de você. Que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. No momento da tua oração, clama ao Senhor, porque Ele te ouve. Ele está do teu lado. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Não quero viver para o mundo, mas quero viver para Cristo. E você verá o teu corpo sendo curado, a tua vida sendo liberta, a sua família sendo abençoada, porque aqui Ele nos fala que aquele obedece os mandamentos, o Senhor o abençoa. Mas o Senhor também nos fala aqui, no versículo 17 de Deuteronômio 30, porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e se fores seduzidos
e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Olha para ver a palavra de Deus. Ele não nos obriga a nada, mas ele nos dá os dois caminhos, as duas soluções. Ou vivemos ou morremos. E aqui ele nos fala que se nós aceitarmos o Senhor Jesus, nós teremos uma vida abençoada. Mas se nós esquecermos do Senhor e sendo seduzido, inclinar a outros deuses, ou seja, aqui a palavra nos fala, muitas pessoas dizem que a imagem é uma coisa, aqui a palavra nos fala que outros deuses seria idolatria. Idolatria seria um ídolo, um cantor, um ator, as imagens também, mas muitas outras coisas, às vezes um filho, um parente, muitas coisas é formas de ídolo, porque é tudo terreno. E como a gente vê muitas pessoas que se emocionam ao ver um ídolo na televisão, quando ele sofre, eles também sofrem. Mas por quê? Porque ele está idolatrando aquele ídolo. E isso que o Senhor nos fala, que nós não podemos. Nós temos que estar adorando o Senhor Jesus. Nós temos que estar buscando no Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E em João nos fala também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é Jesus Cristo. Esta verdade é Jesus. Não tem outro caminho senão por Jesus. E até a mãe de Jesus nos fala: fazei tudo o que o meu filho vos disser. E que Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, porque muitas das vezes nós amamos bens materiais, amamos casa, carro, tudo, mas não amamos o Senhor, que é aquele que nos dá a vida. E aqui hoje o Senhor nos fala que se nós amarmos as coisas do mundo, nós já estamos sendo condenados. Porque hoje a palavra nos fala, porém que aqui, hoje ela promete bênção e promete maldição. A palavra do Senhor. E aqui ele nos fala no versículo 18, então hoje te declaro, aqui ele falando para aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor. Aqui ele nos fala hoje que aquele que não obedece os mandamentos do Senhor, ele fala: hoje te declaro que certamente perecerás. E o que? Nós não devemos preocupar com o povo, porque no mundo de hoje que estamos vivendo, a maior preocupação do povo é com a vida do próximo. Mas o que? Não para ajudar, mas para maltratar, para caluniar, para falar. E hoje é assim, quando precisamos de amigo, muitas das vezes nós não temos amigo. Por quê? Porque eles querem nos derrubar. Mas o maior amigo que nós temos é Jesus. E este amigo não nos abandona. Este amigo nos acompanha em todas as lutas e batalhas. Porque ele está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. E hoje a palavra nos fala que nós temos que estar buscando a Ele. Porque somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E aqui também nos fala, no versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Ou seja, aqui o céu e a terra é testemunha
na minha e na tua vida, se nós aceitamos a Jesus ou se nós renegamos a Jesus. Se nós decidimos a vida ou a morte, o bem ou o mal. Aqui a própria palavra nos fala hoje que o céu e a terra é testemunha disto. E ainda nos fala aqui, contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha para ver tanto que o Senhor nos ama. Ele ainda nos mostra que nós devemos escolher a vida para que vivemos nós e a nossa descendência. E aqui ele nos fala que nós devemos escolher a vida. E também o que o inimigo põe, que nós devemos escolher o mundo. O inimigo também põe esta proposta. Mas o que? O Senhor põe com liberdade. Você escolhe se você quiser. Não é obrigado. Mas tudo tem consequência. Agora o inimigo não. O inimigo já te arrasta. Ele não põe escolha. Ele já te leva para o mundo. Aí nós vemos a diferença da liberdade que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos deu a liberdade de livre escolha. E o inimigo não. O inimigo, ele não dá oportunidade para nós escolhermos. Se nós dermos uma brecha, ele entra na nossa vida e destrói, acaba com a nossa vida. Porque ele não perde permissão. Ele entra a qualquer hora para destruir a nossa vida. Mas Jesus não. Jesus é se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, ele também não entra. E aqui a palavra é o que nos fala nesta noite. E ainda no versículo 20 ainda fala: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Ou seja, aqui ele nos fala que se nós amarmos a Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque tudo isso depende, a nossa vida, a nossa longevidade, o nosso acordar, o nosso amanhecer, depende do Senhor. E ele que nos fala para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que se nós obedecermos às leis do Senhor, os mandamentos, o Senhor está nos dando uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, que é a terra dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, e assim nós adquirimos a eternidade, a salvação, porque decidimos estar com Jesus. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele nos mostre onde precisamos mudar, onde precisamos transformar a nossa vida. Por quê? Porque esta noite o Senhor fala comigo e com você. Até a própria palavra nos diz: vê que proponho hoje. Ou seja, ele não fala que propõe amanhã, propõe depois de amanhã ou ontem. Ele fala que proponho hoje. Então, se esta palavra está chegando ao teu coração hoje, é porque o Senhor quer que você mude, você se converta, que o seu coração venha ser liberto, que você mude a tua vida, mude o teu jeito de viver. Por quê? Porque ele falou hoje. E então eu creio que onde esta palavra está chegando hoje, se você creres e aceitar Jesus, haverá mudança na tua vida, na tua casa e na tua família. Porque o Senhor é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que liberta.
Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor que nos oriente para estarmos escolhendo o caminho da vida e da bênção. Vamos estar aceitando o Senhor, obedecendo os mandamentos e as leis. Vamos pedir a Ele que repreenda da nossa vida todos os inimigos espirituais ou físicos, porque o Senhor pode fazer isso na nossa vida. O Senhor pode nos proteger. O Senhor nos guarda, nos livra. Então vamos estar nesta noite clamando ao Senhor, para que Ele entre com providência. Por mais difícil que sejam as lutas, seja a batalha, o Senhor está do teu lado. E hoje, a própria palavra nos fala, hoje Ele põe diante de ti uma decisão. E cabe a você escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Então vamos estar pedindo ao Senhor para estar obedecendo à voz dele, que ele mesmo nos fala. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Hoje ele te chama para escolher a vida. Escolha Jesus hoje. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Senhor agirá na tua casa, na tua família. Então vamos estar apresentando ao Senhor a nossa vida diante de Deus e reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado. Porque hoje o Senhor irá escrever uma nova página, uma nova história para mim e para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar, Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Aqueles que irão ver esta live, Pai, aqueles que acompanharam, Pai. Que o Senhor venha visitar eles nesta noite, Pai. Venha ajudar eles, Pai, nesta decisão, Pai. Nesta decisão de escolha, Pai. Que eles escolham a vida, Pai. Que eles venham escolher, Pai, o bem, Pai. Pai, repreende da vida deles, Pai, toda seta do maligno, Pai. Pai, se o inimigo se levantou contra a vida deles, Pai, trazendo enfermidade, Pai, qualquer coisa, Pai, que venha perturbar, Pai, a vida deles, Pai. Pai, nesta noite eu te peço, Pai, envia, Pai, um anjo forte, envia a tua presença até onde ele se encontra, Pai. E vai quebrando agora, Pai, todo o laço do inimigo, Pai. Toda seta que se levantou, Pai, venha ser desfeita pelo nome de Jesus, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai. Vai entrando na casa dos teus filhos, Pai. Vai abrindo o coração deles, Pai. Vai abrindo a mente, Pai. Trabalha na vida deles nesta noite, Pai. Pai, se eles estão aqui ouvindo a tua palavra, Pai, é porque eles estão buscando o Senhor, Pai. Eles querem compreender, Pai. E muitas das vezes, Pai, o inimigo, Pai, não tem permitido, Senhor, que eles venham ouvir a voz do Senhor, Pai. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Pai, está quebrando agora toda maldição, Pai. Tudo aquilo que tem impedido os teus filhos, Pai, de estar buscando os caminhos do Senhor, Pai. Então, Pai, vem colocar no coração deles, Pai, o desejo de estar buscando a vida, Pai, buscando a bênção, Pai. Porque hoje o Senhor nos fala que deu uma nova oportunidade e cabe a cada um de nós escolhermos a vida ou a morte, a bênção ou o mal. Então venhamos pedir ao Senhor, Pai, que acampa teus anjos, Pai, ao nosso lado, ao nosso redor, Pai, protegendo, Pai, quebrando toda maldição, seja física ou espiritual, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho apresentar, Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Pai, seja crianças, seja idosos, Pai, seja jovens, Pai, quaisquer pessoa, Pai, que se encontra, Pai, com problema, Pai, de coluna, Pai, com câncer, Pai, ou com qualquer outra enfermidade, Pai. Nesta noite, Pai, eu venho te pedir, Pai,
que o Senhor vai queimando agora, Pai, vai repreendendo agora, Pai, todo o mal, Senhor, todo elevante na vida do teu filho, Pai. Todo espírito de enfermidade, Pai, terá que bater em retirada, Pai, porque esta pessoa hoje decidiu a seguir o Senhor, Pai. E onde o Senhor está, Pai, todo espírito mal, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai, tem que bater em retirada, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Pai. E venho pedir, Pai, que o teu Espírito Santo visita cada um deles em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho te apresentar a cada um deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor derrama uma bênção, Pai, na vida de cada um, Pai. Pai, eu não sei o que eles precisam, Pai, eu não conheço as necessidades deles, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor tem visto, Pai, as lutas e batalhas, as aflições, as angústias, Pai. Porque tem muitos, Pai, que têm precisado, Pai, de uma vida financeira abençoada, Pai. Outros têm precisado na saúde, Pai, ter uma saúde em dia, Pai. Muitos precisam, Pai, de ter um casamento restaurado, Pai. Muitos precisam, Pai, que seja repreendido da vida deles as aflições, as angústias. Precisa de paz, Pai. Pai, então em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que esta bênção e esta paz, esta restauração no casamento, na vida financeira, Pai, eles estarão recebendo nesta noite, em nome de Jesus, Pai. E creio que o Senhor Jesus, Pai, irá visitar e abençoar eles no que eles precisam, Pai. Pois hoje o Senhor te chama, é tempo de mudança. Hoje o Senhor escreve uma nova história para você. Então busca no Senhor, tu e tua casa será salvo, será liberta. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Então vamos estar nesta noite guardando esta palavra ao nosso coração, porque hoje o Senhor nos diz que Ele coloca um caminho de decisão para nós. E cabe a mim e a você escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Então que nesta noite nós possamos estar cheios da presença do Espírito Santo para termos esta decisão. E o Senhor mesmo nos fala que Ele quer que nós tomamos a decisão de viver. Porque aqui Ele nos fala, no final do versículo 19, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, ele fala, escolhe a vida, para que viva você e a tua casa, você e a tua família, você e teus filhos, tudo. Então escolha a vida, escolha Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Então gostaria de estar agradecendo a todos que participaram desta live, aqueles que irão ver. E gostaria de estar pedindo também que se inscreva no meu canal do YouTube, Gilberto Silva, Grupo de Oração. E eu creio que logo Deus estará trazendo novas palavras, novas bênçãos para a tua vida. Porque o Senhor é aquele que todos os dias derrama uma palavra de bênção para as nossas vidas. Então se inscreva para que possamos ser boca de Deus, estar anunciando o Evangelho por todo este país, por todo este mundo. Porque muitos sofrem por não conhecerem a palavra. Muitos sofrem por não ter entendimento, o que? Andam errando, porque não conhecem a palavra. E este meio de comunicação é o que o Senhor está nos usando para estar levando a palavra àqueles que precisam de um socorro. Então vamos estar socorrendo estas pessoas que precisam de um socorro em nome de Jesus. Então que todos venham ter uma boa noite, um bom descanso na paz do Senhor Jesus e que a presença do Espírito Santo esteja com você, te abençoando, te guardando, te livrando, protegendo a tua casa, guardando o teu sono e te dando uma noite de sono reparador,
pois eu creio que Jesus te visitará e mudará a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus.